Pessoal, boa noite. Professor Gabriel Yazbek aqui, dando sequência então no nosso curso de redes de computadores. Hoje nós iremos falar da unidade 2.3 do nosso livro texto, que é sobre o protocolo TCP/IP, tá? Então o protocolo TCP/IP, ele foi desenvolvido pelo DoD, que é o Departamento de Defesa americano, para que em caso de guerras houvesse a garantia da integridade das mensagens enviadas. Ou seja, o TCP/IP foi desenvolvido para fins militares, que é um protocolo que tivesse a garantia da integridade de qualquer mensagem enviada entre dois dispositivos. Tá? A arquitetura do protocolo TCP/IP ela foi desenvolvida em 4 camadas, diferente do modelo OSI que ele tinha 7 camadas, né? E um conjunto de processos, aplicações, é utilizado para prover diversos serviços. Então, quando a gente compara o modelo OSI com o modelo TCP/IP, a gente percebe o seguinte, que no modelo OSI nós teríamos a camada de aplicação, apresentação e sessão, que é a camada 7, 6 e 5. No TCP/IP, todas essas camadas elas estão reunidas apenas em uma camada de aplicação. No modelo OSI nós teríamos a camada de transporte, que seria equivalente à camada host-to-host do TCP/IP. No modelo OSI nós teríamos a camada rede, que seria equivalente à internet. E aí, no modelo OSI, a camada de enlace, camada física, né, são as camadas 1 e 2, ela vira a camada de acesso à rede no protocolo TCP/IP. Então, essas são as comparações das camadas entre o modelo de referência OSI e o protocolo TCP/IP. Como a gente já viu na aula da seção 2.1, o modelo OSI ele não é um protocolo, né, ele é uma base, um modelo para a sistematização dos principais protocolos que são utilizados nas redes de dados. Mas olha só que curioso, o protocolo TCP/IP ele surgiu no ano de 1979, enquanto o modelo de referência OSI criado pela ISO surgiu em 1984 e 84. Mesmo assim, apesar de ter vindo antes, o protocolo TCP/IP ele mantém as características necessárias referenciadas para que os dispositivos possam se comunicar. Ou seja, o TCP/IP ele veio antes do modelo de referência OSI e provavelmente ele ajudou a ISO a criar esse modelo de referência OSI. Algumas coisas foram baseadas no TCP/IP, que já era o protocolo que funcionava com uma excelente integridade das mensagens. E como que funciona, então, as camadas do protocolo TCP/IP? Então, vamos começar pela camada de aplicação, o Application Layer. Do mesmo jeito do modelo OSI, nessa camada define-se como os programas vão se comunicar com as diversas aplicações disponíveis nas redes. Então, a camada de aplicação é a que tem interface com os usuários e como vão se comunicar com as aplicações. A responsabilidade dessa camada é efetuar o gerenciamento da interface com que o usuário vai interagir com a aplicação. Exemplos de protocolos de serviços que estão localizados na camada de aplicação do TCP/IP é o Telnet, o FTP, o SMTP, o POP3, que nós já vimos na aula passada qual é o funcionamento desses protocolos, né? Ainda na camada de aplicação, as funções dessa camada são as seguintes. Essa camada, o Application Layer, ele deve facilitar ao usuário o uso de serviços da rede, é utilizada para o desenvolvimento de aplicações de rede. Então, toda vez que você quiser desenvolver um aplicativo para a rede, você vai fazê-lo baseado nos padrões da camada de aplicação. Disponibiliza serviços de usuário, como login, e-mails, etc. E esse layer também, essa camada de aplicação, também faz tratamentos de erros e recuperação de mensagens. Então, a gente vê aqui um exemplo na camada de aplicações de alguns protocolos, que é o Telnet, o FTP, que é de arquivos, o HTTP, que nós já vimos, o DNS, e assim por diante. Todos esses protocolos e serviços aqui, eles têm contato direto com o usuário, ok? Então, partindo para a próxima camada do TCP/IP, nós temos a camada de transporte, que é a Host-to-Host Layer. Essa camada de transporte, então, ela é responsável por entregar dados de um ponto até o outro, ou seja, por transmitir, por transportar os dados. E esse transporte de dados ele tem que ser livre de erros, partindo do host fonte para o host de destino. Além disso, essa camada ela deve prover, gerenciar e encerrar uma conexão ponto a ponto.
Então, você vê que ela provê, gerencia, encerra, ela faz como se fosse a camada de seção, né? Ela cria essa comunicação entre dois pontos para você fazer a transferência de dados. E ela é idêntica à camada de transporte do modelo de referência OSI, ok? Então, a camada de transporte ela tem como característica o seguinte: ela tem que reconhecer o recebimento de pacotes, né, os pacotes de dados, ela tem que controlar o fluxo desses pacotes, ela tem que sequenciar esses pacotes de dados e ela tem que fazer a retransmissão desses pacotes quando algum erro acontece. Alguns exemplos, então, de protocolos na camada de transporte são protocolo TCP, UDP, SI e SCTP. Todos esses protocolos são regras para o transporte de dados, para como que os dados vão fluir de uma fonte até o seu destino. É o que faz a camada de transporte do TCP/IP. Partindo para o próximo layer, para a próxima camada, nós temos a camada de rede, que é o Internet Layer no TCP/IP. Essa camada ela é responsável pela transmissão lógica de pacotes de dados através da internet por meio do IP. Além disso, essa camada ela garante o roteamento dos pacotes através das redes. Ela tem o mesmo objetivo da camada de rede do modelo de referência OSI. Tá? Então, eles são equivalentes. A camada de rede ela tem como principais funções o seguinte: ela tem que transmitir os pacotes de dados para a camada de transporte, ou seja, ela prepara os dados que serão transmitidos e transfere para a camada de transporte. Ela tem que rotear cada pacote de dados, independentemente da origem ou destino, usando a rota ótima. Então, ela tem que identificar qual que é a rota ótima por onde esses dados têm que ser transportados. Tudo isso de uma forma lógica, né? Porque o físico é feito pela camada de transporte. E ela tem que remontar pacotes que estão fora de hora quando esse chega ao destino. Então, quando esse chega ao destino através da camada de transporte, a camada de transporte vai passar esses dados para a camada de rede, que então vai ter que remontar esses pacotes para que essas informações signifiquem alguma informação. Então, o principal protocolo da camada internet, né, da camada de rede, é o IP, e você ainda tem o ARP, RARP, ICMP e IGMP. E partindo para a última camada, então, do protocolo TCP/IP, nós temos a camada de acesso à rede, que é o Network Access Layer. Essa camada ela é responsável pela transmissão física de dados, né? É efetuado o monitoramento do tráfego e é analisado o endereçamento de hardware antes de transmissão pelo meio físico. Ela desempenha a mesma função das camadas de enlace e a física do modelo de referência OSI. Então a gente lembra lá no modelo OSI que a camada física ela tem que pegar sinais elétricos e converter em bits para depois passar para a camada de enlace e ir fazendo tratamento. E esses dados eles vão subindo de camada, sendo preparado para que finalmente seja transmitido de um ponto ao outro. As principais funções então da camada de acesso à rede são definição de como os bits serão convertidos em pulsos elétricos e óticos, do mesmo jeito que é na camada física do modelo OSI. Aceita pacotes IP da camada de rede e os encapsula em frames. Ou seja, ela pega pacotes de dados e transforma esses pacotes em frames, que parece que é similar ao que a camada de enlace faz no modelo OSI. Ela define um método de transmissão de dados, que a gente viu na unidade 1, simplex, half duplex e full duplex. E ela também define a topologia da rede, estrela, barramento, anel, ou seja, tudo que é físico está definido na camada de acesso à rede. Os principais protocolos dessa camada é o Ethernet, é o Frame Relay, é o Token Ring, e o ATM, tá bom? Aqui então, pessoal, gostaria de destacar algumas semelhanças entre o modelo OSI e o protocolo TCP/IP. Então, ambos eles são divididos em camadas, né? O modelo OSI ele tem 7 camadas e o modelo TCP/IP 4 camadas, conforme nós já mostramos. As camadas de transporte e rede entre ambos os protocolos, entre o modelo e o protocolo, eles são equivalentes. A comutação de pacotes é definida no modelo e efetuada no protocolo. E essas são algumas das similaridades entre o TCP/IP e o modelo de referência OSI. Tá? Existem diversos protocolos que são definidos nas camadas dos protocolos TCP/IP.
eu queria começar passando para vocês alguns dos protocolos que estão localizados na camada de aplicação. O primeiro deles é o Telnet. O significado de Telnet é Telephone Network, que ele tem a função principal de efetuar a conexão remota utilizando o terminal. Quando a gente fala terminal, seria a prompt de comando do Windows, por exemplo. Esse é um exemplo, então, de protocolo na camada de aplicação. A gente tem um exemplo de um computador acessando remotamente servidores através do protocolo TCP/IP utilizando o Telnet 2000. Ok? Ainda na camada de aplicação, nós temos o FTP, que é o File Transfer Protocol, que ele também está na camada de aplicação, e o objetivo dele é efetuar a transferência de arquivos entre dois dispositivos. O protocolo FTP geralmente ele é utilizado dentro de um programa para efetuar o upload dos ficheiros necessários para o funcionamento do desenvolvimento. Um programa muito clássico aí e de graça para essa finalidade é o FileZilla. Então, como que funciona o FTP? Você tem um cliente, através da internet você acessa um servidor, onde você vai solicitar arquivos que estão armazenados nesse servidor, que será então transferido para o computador cliente, tudo utilizando regras definidas no protocolo FTP. Ou seja, o protocolo FTP são regras que definem como o cliente e o servidor irão fazer a troca de arquivos. Ok? Na camada de aplicação também nós temos o SMTP, no protocolo TCP/IP, que ele é Simple Mail Transfer Protocol, que ele é um protocolo responsável por gerenciar a distribuição de e-mail aos usuários. Então você tem um computador cliente, você vai mandar para um servidor que tem um SMTP rodando, e através da internet vai chegar no servidor destino, que disponibilizará para o computador final a mensagem que você enviou por e-mail partindo desse computador aqui. Ok? Aí, o outro protocolo do TCP/IP na camada de aplicação que a gente tem é o SNMP, que é o Simple Network Management Protocol. Ele é um protocolo muito utilizado por administradores de redes, pois ele auxilia na coleta e na manipulação de algumas informações geradas. É como se ele fosse um watchdog da rede. Ele fica toda hora verificando se tem algum erro acontecendo na rede. Por isso que ele é tão importante para os administradores de rede, né? Ele possibilita ao responsável pela rede saber se algum evento inesperado ocorreu. Que evento inesperado poderia ser? A falha de um link entre dois switches, algum dispositivo ter ficado offline. Então, quando a gente olha o exemplo aqui, você tem um servidor de monitoramento que ele fica o tempo todo, vamos dizer assim, perguntando para os dispositivos na rede se está acontecendo algum erro. Se tiver, o administrador de rede vai ter essa informação e vai poder agir e atuar no problema. E aí, passando então para a camada de transporte, nós temos o protocolo que dá o nome, né, o protocolo TCP/IP, que é o TCP, que é um protocolo de transmissão, que a sigla significa Transmission Control Protocol. A principal função deste protocolo ele é quebrar as mensagens provenientes da camada de aplicação em segmentos e numerá-los. Quando recebe o fluxo de mensagem, o dispositivo faz a reconstrução a partir dos números adicionados no cabeçalho do protocolo, para conseguir ter a mensagem original que recebeu. Então, além dessas funções que já foram citadas, o protocolo TCP ele deve ter as seguintes características. Ele deve confirmar o recebimento de um dado. Então, ao enviar uma mensagem, o dispositivo receptor deve confirmar que ele recebeu essa mensagem, pois dessa forma é possível reenviar os segmentos não recebidos. O que isso quer dizer? Se houver alguma falha na transmissão de dados, o protocolo vai me informar, o dispositivo que deveria receber os dados vai informar que não foi recebido, e aí haverá um reenvio desses segmentos que foram perdidos, preservando a informação que está sendo transmitida. Por isso que o TCP é tão confiável para transmitir dados e foi utilizado até como para fins militares, né? O protocolo TCP ele deve estabelecer a conexão. Então, antes de iniciar o envio das mensagens entre dispositivos, o protocolo TCP ele deve estabelecer a conectividade, já que esse tipo de transmissão é orientado à conexão, ou seja, eu tenho que saber se eu estou conectado a outra ponta, ao meu destino, para conseguir transmitir esses dados. O protocolo TCP também ele deve escolher um caminho confiável pela rede. Então, apesar de ser full duplex, ou seja, ele envia e recebe ao mesmo tempo, o protocolo, através das tabelas de roteamento, ele procura sempre o melhor caminho para transporte de suas mensagens. O objetivo principal do TCP é garantir
a integridade da mensagem que está sendo transmitida entre host, fonte e host destino, ok? Então, essas características que a gente acabou de passar do protocolo TCP/IP fazem dele o protocolo de maior confiabilidade na transmissão das mensagens. Por isso que ele é o protocolo mais utilizado nessa área no mundo, tá? Pela sua confiabilidade, o protocolo TCP é utilizado para transmissões tipo elástico. O que é uma transmissão do tipo elástico? Transmissão do tipo elástico, elas são requisições em que a confirmação do recebimento das mensagens é essencial para que não ocorra degradação do serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o usuário ele acessa um site, se não houver a confirmação do recebimento de todos os segmentos, a página não pode ser montada ou ser montada com falhas, né? Então vamos falar um pouquinho dos dados, da estrutura do TCP. Como que funciona a estrutura de um TCP para transmissão de dados. Aqui nós temos um cabeçalho de uma mensagem de transmissão de dados do cabeçalho TCP. Então a primeira aqui que a gente vai ver é o campo de Source Port Number, que é a porta de origem. Esse número é um número de 16 bits que ele identifica o número da porta lógica onde a aplicação está ligada. Então, de qual computador, de qual fonte vai vir esses dados? Quem está me mandando esses dados? Isso aqui, essa informação, ela fica localizada na Source Port Number, tá? Nós temos o Destination Port Number, que é a porta de destino, né? Que, como na Source a porta é a identificação do dispositivo que está enviando a mensagem, no Destination Port é o número que vai identificar o dispositivo destino dessa mensagem. E ele é de 16 bits também. O Sequence Number, no cabeçalho do TCP, ele significa o número que sequencia os segmentos transmitidos e recebidos. Então, ele define a sequência com que esses segmentos serão recebidos e transmitidos pela rede. Ele é de 32 bits, esse número. Nós temos o Acknowledgement Number, que é o número de confirmação, que é o número que serve para confirmar se existe uma conexão entre o Source Port Number e o Destination Port Number. Então, a gente usa esse Acknowledgement Number, ok? Isso aqui, pessoal, é só um exemplo de como os dados eles têm que ter informações suficientes para que as regras do protocolo funcionem de maneira correta. Então, a gente tem que saber como estruturar esses dados. Uma outra informação que vem no cabeçalho do TCP é o Header Length, que é o comprimento do cabeçalho, que ele define o comprimento do cabeçalho TCP. Ele é um número de 4 bits. Tem os bits que são reservados. Quando a gente fala que ele é reservado é porque você não deve preenchê-los, deve deixá-los em branco, porque pode precisar no futuro para alguma outra aplicação, ok? Nós temos o Code Bits, que são os campos responsáveis por gerenciar o início e o encerramento das conexões. Tá? Então, cada um desses aqui é um Code Bit. Tem uma função específica para cada uma dessas siglas. Nós temos o campo de Window Size, que ele define o tamanho da janela de dados, que mede a capacidade de recebimento do remetente. Nós vamos ter um campo aqui no cabeçalho TCP que chama TCP Checksum, que esse campo ele faz a checagem de controle de erros. E nós vamos ter o Urgent Pointer, que é a marcação de urgência, que ele determina os dados críticos, aquele com maior prioridade na transmissão. Então você vai falar quais são os dados que você tem maior prioridade que seja enviado de forma integral. Apesar de a gente ter visto que o TCP/IP ele já é o protocolo de maior confiabilidade nessa área, né? Por fim, nós temos o campo Options, que é onde é definido o tamanho máximo do segmento. E, finalmente, você pode enviar, então, os dados que serão transmitidos. Então, todas essas informações que nós passamos na parte superior do cabeçalho TCP, elas servem só para identificar as regras, para estabelecer as regras da comunicação. E a mensagem ela vem aqui embaixo, depois de tudo definido, né? Pessoal, dando continuidade então à nossa aula, que a gente acabou de falar sobre o protocolo TCP, agora nós vamos falar sobre o protocolo UDP, que é User Datagram Protocol. Então, o protocolo UDP ele é considerado uma versão simplificada do protocolo TCP. Por que ele é uma versão simplificada? Porque, diferente do protocolo TCP, ele não efetua confirmação de recebimento das mensagens.
Por não ter necessidade de confirmar o recebimento dessas mensagens, ele não utiliza tanta largura de banda. Então, em questão de processamento e de ocupar a rede, ele é mais eficiente do que o TCP, porém ele não tem essa confirmação. Por esse motivo, então, o UDP ele é considerado um protocolo de transmissão não confiável, ou seja, ele é mais rápido, mas ele perde confiabilidade. Você ganha em processamento e perde em confiabilidade da transmissão dos seus dados. Ok? Como que o protocolo UDP funciona? Ele recebe as mensagens provenientes das camadas superiores, quebra as mensagens em segmentos e as transmite. Ao receber as mensagens, caso um segmento desse não seja recebido pelo dispositivo de destino, o protocolo UDP simplesmente ignora o fato e esse dado vai ser perdido. Um exemplo da utilização do protocolo UDP são os serviços do tipo streaming, né? Se você perder um dado ou outro na streaming, não vai fazer tanta diferença como em mensagens onde perder qualquer informação seja crítica, ok? Olha a diferença do cabeçalho UDP para o cabeçalho TCP que a gente viu antes. O cabeçalho UDP ele simplesmente tem o número da fonte, o número do destino, o comprimento e aquele cheque de erro. E aí os dados, ele não tem aquele tanto de informação que o TCP tem, né? Ele é um protocolo mais simples, porém menos confiável. Então, quando nós comparamos o protocolo TCP com o protocolo UDP, o TCP ele é um serviço orientado à conexão entre dois dispositivos e o UDP ele é um serviço sem conexão. O TCP ele garante a entrega por meio da confirmação de recebimento, pois os dados são sequenciados. Já o UDP ele não garante esse recebimento, pois os dados não são sequenciados. O programa que utiliza o TCP possui um transporte confiável. Já no UDP, a garantia de recebimento do software que utiliza o protocolo UDP deve ser garantida pelo programa e não pela rede, não pelo protocolo em si, né? O software que teria que fazer esse tratamento de confirmação de recebimento no UDP. Porém, o TCP ele é confiável, mas a transmissão dele é lenta e necessita de maior largura de banda, porque ele precisa de confirmação de recebimento. O UDP, por sua vez, ele é rápido e ocupa menos largura de banda. O TCP ele utiliza uma comunicação ponto a ponto, enquanto o UDP ele tem suporte à comunicação multicast, ele consegue mandar de um ponto para vários outros simultaneamente, ok? Bom, fazendo um resumo aqui, os protocolos da camada de transporte principais, que são o TCP e o UDP, eles possuem aplicabilidades diferentes. O TCP ele é indicado para conexões do tipo elástico, em que é necessária a confirmação de recebimento e retransmissão em caso de falhas, para que não ocorra degradação dos serviços. O UDP ele já é indicado para os serviços de streaming, em que não é necessária a confirmação do recebimento das mensagens, não ocorrendo dessa forma a retransmissão de falhas de envio e recebimento. Lembrando que por ignorar essa necessidade de confirmação, o protocolo UDP ele é muito mais rápido. Então, para serviços de streaming, ele se torna muito interessante, ok? Então, a gente vê no TCP aqui que ele é orientado à conexão e se houver um erro, se o dado for corrompido, ele vai reenviar, porque o dispositivo destino vai falar que ele não recebeu um dado que estava sequenciado. Já no UDP, você vai saber que algum dos dados não foram enviados, não foi recebido, porém, não vai ser necessário reenviá-lo, né? Uma coisa importante que nós temos que definir aqui nos nossos protocolos de rede é o que são as portas lógicas, tá? Então, nos protocolos UDP e TCP que nós vimos lá, tem os endereços das portas lógicas. Essas portas, elas são necessárias para que as mensagens possam ser enviadas. As portas lógicas elas são utilizadas para que ocorra a comunicação com as camadas superiores dos protocolos. Os números designados para as portas lógicas permitem o registro de diversas seções dos serviços disponíveis nas redes de comunicação de dados. Então, pessoal, é necessário você definir portas lógicas, porque geralmente um servidor ele nunca oferece apenas um tipo de serviço na rede. Ele oferece vários serviços simultâneos e ele tem vários dispositivos clientes utilizando desse serviço. Então, você tem que designar uma porta para cada tipo de serviço para que seja possível fazer uma divisão dos dados e saber quais os destinos finais desses dados, tá?
Então, para diversos protocolos padrões, essas portas elas já são pré-definidas, como a gente pode ver na tabela aqui abaixo. Ó. Os números utilizados por essas portas lógicas, eles estão no intervalo de 0 a 1024. Então, por exemplo, se você está no protocolo TCP e você quer usar o serviço FTP, a porta lógica, o número dela seria 21. Já se você quiser usar, por exemplo, o FTP no protocolo UDP de transmissão, você usaria a porta lógica 69 e assim por diante. Tem aplicações que elas não possuem as portas reservadas igual aquela que nós já vimos. Então é gerado um número aleatório maior ou igual a 1024. Então as portas acima de 1024 elas são consideradas portas altas por padrão utilizado pelo lado do cliente em uma comunicação. Por exemplo, no programa de download via torrent, por exemplo, o BitTorrent que a gente usa ou o Torrent, normalmente esses programas eles utilizam portas aleatórias entre 50.000 e 65.535 para utilizar o serviço de torrent. O IRC, que é o Internet Relay Chat, ele é utilizado para prover serviço de conversação em chat. Normalmente as portas utilizadas para ele variam entre 6.666 a 6.670. Né? Continuando então um pouco falando dos protocolos utilizados no TCP/IP, já na camada de rede nós temos o outro protocolo que deu o nome a esse protocolo geral, que é o protocolo IP. Né? Então ele está localizado na camada de rede e ele é responsável por rotear e endereçar os pacotes de dados, para que os mesmos possam viajar através da rede e chegar no seu destino correto. Na unidade 3 do nosso livro, nós vamos estudar o protocolo IP mais a fundo e entender de forma detalhada como ele funciona, tá ok? Outro protocolo na camada de rede é chamado de ICMP, que ele é um protocolo de controle de mensagem na internet. Ele tem como objetivo gerenciar os erros no processamento dos datagramas do protocolo IP. Entre ele, então, nós podemos destacar que ele fala buffer full, por exemplo. Ele indica quando uma fila atingiu sua capacidade máxima de processamento. Né? O buffer é como se ele fosse armazenando os dados que não foram absorvidos pelo dispositivo destino, para esse dispositivo destino ir puxando esses dados aos poucos de acordo com a capacidade. Porém, ele tem um limite. E quando ele fica cheio, o ICMP ele avisa para o protocolo IP que o buffer está cheio. Nós temos um outro tipo de erro, que é o hops, que ele mostra quantos saltos são necessários para que uma mensagem possa alcançar o seu destino, ou seja, quantos pontos intermediários você tem que fazer para que essa mensagem alcance o destino final delas. Okay? Nós temos o ping, que é um mecanismo utilizado para saber se a interface de rede está ativa ou inativa. Então, quando a gente abre lá a prompt de comando no Windows e a gente usa o código ping para ver se algum dispositivo na rede está conectado, esse é um serviço provido pelo ICMP, que é o Internet Control Message Protocol. E a gente tem o Traceroute também, que é a ferramenta que permite mapear os saltos, fornecendo informações com o tempo entre os nodes e seu respectivo nome. Tá? Então, quando a gente fala disso, pessoal, se eu abrir, por exemplo, o CMD do Windows, digitar ping google.com, o que me permite fazer isso e ver qual que é o tempo de resposta do Google ao meu computador, né, as minhas mensagens, é exatamente o ICMP que a gente... Outra coisa também, pessoal, a gente pode usar o Traceroute, né, que é TraceRT, por exemplo, para verificar os saltos que vai acontecendo na rota até chegar no destino do google.com. Todos esses serviços, eles são possíveis de nós utilizarmos ele graças ao ICMP, ok? Então, as duas principais funções da camada de internet lá no protocolo TCP/IP, elas são efetuar o roteamento dos pacotes, né, definir como que eles vão ser transferidos, e fornecer uma interface de rede às camadas superiores. Na camada de internet, assim como nós vimos na camada anterior, também é necessário possuir portas lógicas para permitir a comunicação com a camada de transporte, ok? Pessoal, essa então é a aula que eu queria passar para vocês hoje. Ela é relativa à seção 2.3 do nosso livro didático. Então eu vou pedir para vocês irem na página 98 a 103, lerem a atividade sem medo de errar,
fazer a atividade avançando na prática através do programa Cisco Packet Tracer, me mandar esse exercício que vocês fizeram no Cisco Packet Tracer e fazer também os 3 exercícios propostos no final, me mandando a resposta correta para cada um dos exercícios e justificando o porquê das outras mensagens estarem incorretas, ok? Obrigado, então, até a próxima aula. Um abraço.